Então vamos lá, quarta-feira. Quarta-feira a gente já fez aqui alguns temas de revisão, né? E temos dois temas novos aqui para participar da discussão: processo de saúde e doença, determinantes sociais e conceito de saúde, e endometriose, né? Diagnóstico e classificação. Duas condições, dois temas que eu ainda não estudei e estão sendo bem recorrentes aqui os temas que eu estudei, que eu não estudei, né? Tem pouca coisa que eu de fato estudei com afinco, né? Asma sim, PTI sim, abdômen agudo vascular sim, e aqui já não tem mais temas novos. Né? Então vamos lá, dois temas novos, né? Endometriose e processo de saúde e doença, determinantes sociais e conceito de saúde. A gente vai ter 5 perguntas sobre esse tema. Os nossos objetivos aqui vão ser conhecer a definição de determinantes sociais de saúde e exemplos sobre como eles impactam a experiência de saúde do indivíduo, e conhecer os principais modelos para descrever os determinantes sociais, Dahlgren, Whitehead, OMS, né? Vamos lá, USP R1 2020, perguntinha da USP, e vamos colocar entre esses dois aqui para ver como é que fica esse volume, porque a impressão que eu tenho é de que vai ficar baixo. É reconhecido que a saúde de indivíduos é determinada pela integração de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais. Porque a religiosidade e a espiritualidade são aspectos importantes a considerar no enfrentamento da doença. Com certeza são aspectos importantes a considerar no enfrentamento da doença, justamente porque o paciente ele é composto por essas coisas, né? Pela própria religiosidade, e ele com certeza vai tomar decisões que vão afetar o estado de saúde dele ou o grau da doença de acordo com a própria religiosidade. Então vamos lá. A. É necessário tornar o ambiente clínico imune a influências de aspectos religiosos ou espiritualistas, os quais prejudicam a eficácia terapêutica. Com certeza não é essa a resposta. A gente tem que considerar o paciente como um todo, inclusive as crenças dele. O uso da religiosidade para lidar com a doença pode mobilizar atitudes e iniciativas positivas e também negativas, com potencial de impacto para a melhoria ou piora da qualidade de vida das pessoas em tratamento. Isso daqui é bem são, né? Uma afirmação bem sã. É necessário evitar que a religiosidade interfira na terapêutica. Eu não vou marcar esse tipo de afirmação. A religiosidade pode mobilizar atitudes positivas e também negativas, mas seu potencial de impacto é indiferente para a melhoria ou piora na qualidade de vida das pessoas em tratamento. Eu não vou responder isso aqui também, né? Faz mais sentido responder B aqui, né? Encaixa muito mais. Não sei o que. A religiosidade abordada pela questão e a espiritualidade são, sem dúvidas, determinantes em saúde de grande influência para os indivíduos, devendo sim serem lembradas no sentido de compreendermos a visão de mundo do paciente, estabelecermos uma comunicação efetiva, levando em consideração sua complexidade como ser humano multidimensional e único. A gente assistiu isso, a gente viu isso, vê isso acontecer o tempo todo, na verdade, né? E assistiu isso esses dias aí no Sob Pressão. Algo que ilustrava esse tipo de relação aí, que o paciente tem com a própria religiosidade e que deve ser considerado no momento de tomar uma decisão terapêutica ali, ou de sugerir uma terapia, por exemplo. A definição de saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade, é elaborada por Ministério do Bem-Estar Social do Brasil, Organização Mundial da Saúde, Comunidade Econômica Europeia, Departamento de Saúde dos Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde, né? Isso aqui, se não me engano, surgiu em 2000 lá. 1948 é fundado, né? 1977 tem essa Assembleia Mundial da Saúde, e houve o lançamento da ideia de colocar o ano 2000 como meta para que todos os cidadãos tivessem um nível de saúde que permitisse uma vida social e economicamente produtiva. Aí em 1978, são coisas que a gente viu no primeiro ano, né? 1978, Conferência de Alma-Ata, se destaca a saúde como direito humano fundamental, da responsabilidade dos governos na saúde e a participação individual e coletiva da população no planejamento e na execução dos seus cuidados em saúde. Então, letra B ali. Os determinantes sociais da saúde, DSS, são tratados desde 2005 dentro de uma comissão própria da Organização Mundial da Saúde. Segundo ela, existem dois tipos de DSS,
sendo estruturais, aqueles que terão impacto na equidade, em saúde e no bem-estar através da sua ação sobre os determinantes intermediários. Intermediários, aqueles entendidos como motores das condições sociais, das condições de vida, e se aproximam ao conceito de determinantes distais ou macrodeterminantes econômicos e sociais. Intermediários, representados por mecanismos que geram e reforçam hierarquias sociais, que definem poder, prestígio e acesso aos recursos por meio da educação, trabalho e da renda. Estruturais, que se referem ao conjunto de elementos categorizados em fatores comportamentais e fatores biológicos, circunstâncias materiais, condições, tal, e fatores psicossociais. Se não me engano, isso aqui encaixa, né? Intermediários, os que incluem fatores contextuais, como cultura e valores sociais, políticas públicas em áreas como educação, atenção médica, água e saneamento. E na verdade é a alternativa A correta aqui, né? Eu não me lembro mais disso daqui, né? A gente precisa assistir uma aula em relação a esses temas, né? E essas discussões, porque eu não me lembro mais mesmo de como eram guiadas as discussões enquanto a gente estudava isso, mas vamos dar uma lida de novo aqui na afirmação, né? As estruturais, aqueles que terão impacto na equidade em saúde e no bem-estar através da sua ação sobre os determinantes intermediários. Está falando de determinantes sociais em saúde. Vamos dar uma olhada aqui no comentário grande, né? Primeiramente, é necessário lembrar que, por muito tempo, adotou-se uma visão muito técnico-científico-biológica dentro do estudo do processo saúde-doença, levando em consideração fatores de agentes etiológicos e fisiopatologia, por exemplo, em detrimento de fatores do contexto social em que o indivíduo se encontrava. E a gente sabe, né, que a absoluta influência que tem no contexto em que aquele indivíduo se encontra para o processo saúde-doença, os processos saúde-doença de modo geral que ele vai enfrentar. Porém, mais recentemente foi-se compreendendo a importância de fatores sociais, culturais, econômicos, étnicos, raciais, psicoemocionais, geográficos, entre outros. Esses fatores foram chamados de determinantes sociais em saúde. Dois modelos para descrever os determinantes sociais em saúde são mais cobrados em provas de residência: Dahlgren e Whitehead, que dispõem camadas de acordo com a proximidade com o indivíduo; OMS, que divide em determinantes estruturais e determinantes intermediários. Então, vamos ver os estruturais aqui. Mecanismos que produzem e reforçam a hierarquia social: distribuição de renda, cultura e valores sociais, políticas públicas, macroeconômicas e monetárias. E aí a gente tem os intermediários: fatores comportamentais, biológicos, condições materiais, moradia, emprego, alimentação e acesso ao sistema de saúde e seu funcionamento. Então, aqui, analisando aqui as alternativas, os determinantes estruturais, segundo o modelo do MS, estão diretamente ligados à equidade e exercem influência sobre os determinantes intermediários. Então, a gente tem esses determinantes aqui, os determinantes estruturais, exercendo influência sobre os determinantes intermediários. Vamos tentar aqui estabelecer um exemplo. Então, de acordo, por exemplo, com as políticas públicas, a gente vai estabelecer, que é um determinante estrutural, a gente vai estabelecer, por exemplo, o acesso ao sistema de saúde daquele indivíduo, daqueles indivíduos de modo geral. Então, se eu tiver boas políticas públicas no ramo da saúde, no campo da saúde, por exemplo, que é um determinante estrutural, eu vou elevar o nível aí do meu determinante intermediário, que seria o acesso ao sistema de saúde. Se eu tiver boas políticas públicas ou macroeconomias, por exemplo, políticas macroeconômicas que fortalecem uma determinada região, eu vou ter melhores condições materiais para os indivíduos daquela região. Então, é basicamente a isso que se refere os determinantes divididos da maneira que a OMS decidiu dividir, estruturais e intermediários, os estruturais exercendo influência direta por sobre os intermediários. O conjunto de determinantes sociais do processo de saúde e adoecimento foi sistematizado em 92 por Dahlgren e Whitehead a partir do programa de saúde. Por este conceito, são determinantes distais, intermediários e proximais, respectivamente,
Então, qual que é o mais distal aqui? Distribuição de renda faz sentido que seja o mais distal. Produção cultural faz sentido que seja mais distal. E aproximar o saneamento e estilo de vida. Acho que produção cultural, saneamento e estilo de vida, né? Nível educacional, acesso ao emprego, não, tem algo antes que estabelece o acesso ao emprego, né? Ah, mas era aqui. Distribuição de renda, habitação e redes de apoio. Vamos dar uma olhada aqui em como que estão divididos, né? Como que estão classificados esses determinantes sociais da saúde. Lembrando o conceito de determinantes sociais da saúde? São aqueles fatores sociais, culturais, econômicos, comportamentais que exercem influência no processo de saúde e doença. Ao longo dos anos, o interesse pelo estudo dos DSS foi crescendo e muitos modelos são criados para tentar descrevê-los e classificá-los. Nesse contexto, os mais conhecidos é de Dahlgren e Whitehead, que tenta dividir os DSS em camadas de acordo com a sua proximidade com o indivíduo. No centro são os fatores intrínsecos ao indivíduo e seu estilo de vida. Na camada mais próxima do indivíduo se encontram fatores como redes sociais e comunitárias. Em seguida vem a camada das condições de vida e trabalho, e mais externamente as camadas socioeconômicas e culturais, os macro determinantes distais aí, né? Então o saneamento aqui, por exemplo, viria mais anteriormente aqui, ou até no mesmo campo aqui da produção cultural, né? Acredito que seja isso. A noção de vulnerabilidade ainda não foi incorporada aos programas de saúde. Tem foco específico no emprego e salário de indivíduo em risco de um agravo. Tem dimensão maior no eixo individual. Tem dimensões individual, social e institucional. Exclui a questão de esforços programáticos. Aqui faz sentido, porque se eu pensar em individual, claro, né, que tem que ter essa consideração, né, essa dimensão. Se eu pensar em social também, né, se eu imaginar ali que a gente está falando sobre vulnerabilidade de uma comunidade em si, né, de uma comunidade como um todo. E institucional, por que não, né, instituições vulneráveis. Então é exatamente isso. Aqui eu quero ver aqui a orientação do professor, então eu vou responder. Conhecer a definição dos determinantes sociais de saúde, vou colocar aqui não. Conhecer os principais modelos também, vou colocar aqui não. Esse arquivo do processo saúde e doença a gente ainda não tem, então vou criá-lo. Processo saúde e doença. E aqui a gente precisa assistir, né, a aula de processo saúde e doença e essa orientação aqui do nosso professor. Mas vamos seguir com o próximo tema aqui, endometriose, diagnóstico e classificação. Precisaremos aprender, saber os exames subsidiários e procedimentos para diagnóstico de endometriose, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Conhecer a definição de endometriose superficial e profunda e reconhecer o quadro clínico de endometriose. Vamos lá, né? Aqui a gente vai mesmo aprender pelas questões. É um aprendizado, não vai ser nem treinamento, vai ser aprendizado por questões aqui. Paciente de 32 anos foi submetido à videolaparoscopia por dor pélvica crônica e infertilidade. Sim, endometriose sim, a gente tem ideia de que causa dor pélvica crônica e infertilidade. Ok, após a cirurgia o médico informou ao paciente que ela era portadora de endometriose peritoneal profunda. Isso quer dizer que há acometimento da região retrocervical. Pode ser. Há acometimento de reto sigmoide, aí ia ter que ter uma descrição sobre isso. Há acometimento peritoneal com o foco da doença penetrando mais do que 5 milímetros. A única solução para o caso é fertilização in vitro. Não sei aqui. Como a gente está falando de profunda aqui, tem alguma relação com o grau de penetração no peritônio, né? Endometriose peritoneal, então há acometimento peritoneal. Gostaria de responder C, eu acertei. Mas foi bem intuitivo, na verdade. Definiu-se endometriose profunda como a presença de endometriose infiltrativa com mais de 5 mm de profundidade na superfície peritoneal. Tem-se obtido confirmação histológica em todos os casos. Ocorre em 5 a 35 das mulheres com endometriose.
tá? Olha, a ocorrência alta aqui, né? A incidência da condição é alta. Em relação à endometriose profunda intestinal, assinale a alternativa correta. A retossigmoidectomia é o tratamento padrão ouro. Ressecção discoide com grampeamento único pode ser utilizada em lesões de até 5 centímetros. A definição é a infiltração da parede intestinal além de 5 milímetros da profundidade. Que não sei, né? Tentativa de controle dos sintomas com acetato de gosserrelina deve ser a primeira opção em paciente com desejo reprodutivo. Após tratamento cirúrgico, o paciente fica isento da necessidade de bloqueio hormonal. Não sei, né? Porque pode sobrar tecido. Curiosa aqui a questão. Acho que não. Tem que estudar mesmo. Eu acho que ressecção discoide aqui, né? Tentar. Não, na definição é a infiltração da parede intestinal além de 5 milímetros da profundidade. Vamos ler aqui sobre a condição, porque a gente não conhece a condição. A endometriose é uma doença definida pela presença de células estromais glandulares do endométrio fora da cavidade endometrial, tá bom? Isso a gente já conhecia. O diagnóstico de certeza só é possível por exame histológico, com o tecido obtido por meio de laparoscopia, tá certo? Do ponto de vista da classificação, essa doença pode ser classificada como profunda quando as lesões endometrióticas penetram pelo menos 5 milímetros dos locais onde forem encontradas, independentemente da localização da lesão. Tá bom, conceito aí que a gente agora acaba de adquirir, né? Então, eu vou chamar de endometriose peritoneal profunda quando infiltrar 5 milímetros do peritônio. Vou chamar de endometriose ali intestinal profunda quando penetrar 5 milímetros do intestino. O tratamento padrão ouro vai depender da extensão da lesão, da localização da lesão e da possibilidade da sua ressecção. Pacientes com desejo reprodutivo não devem receber agonistas GnRH, gosserrelina, pois essas drogas inibem a hipófise e impedem a gestação. Tá, claro, faz todo sentido, né? Então, né, não vou fazer tratamento com acetato de gosserrelina nos pacientes com desejo reprodutivo, né? Até porque isso aqui pode ser que seja essa inibição da hipófise pode ser que cause fibrose da glândula, né? E aí ela deixará de produzir esses hormônios para o resto da vida. Por ser doença com cunho hormonal, mesmo após tratamento cirúrgico, a paciente necessita do bloqueio ovariano para controle da doença, já que a cirurgia não é um procedimento curativo em todos os casos. Após tratamento cirúrgico, a paciente fica isenta da necessidade de bloqueio hormonal. Ela vai seguir fazendo bloqueio hormonal, então, já que a cirurgia não é procedimento curativo em todos os casos. E aí o raciocínio básico é de que, poxa, eu consegui identificar esse tecido, numa posição X, mas se eu não bloquear ele, primeiro que ele provavelmente vai seguir se proliferando, e eu não vou conseguir identificar todas as posições do tecido, né? Se ele já pôde extravasar, se ele já pôde viajar por via hematogênica, que é o que eu imagino que aconteça aqui, muito mais do que sêmbra de cavidade, é via hematogênica, né? Muito mais do que transcelômico. Ele pode ter viajado para vários outros sítios, e se eu não fizer bloqueio hormonal, ele vai seguir se proliferando. Paciente de 28 anos com infertilidade primária, dismenorreia progressiva e dispareunia de profundidade foi submetida à videolaparoscopia. Essa dispareunia de profundidade provavelmente seja, né, o toque da glande no colo uterino ali e que vai ficar incomodando o endométrio, que vai estar inflamado, né, pela grande quantidade de tecido que está crescendo numa região, talvez seja isso. Fertilidade primária, dismenorreia progressiva e dispareunia de profundidade. O ginecologista informou a paciente que ela era portadora de endometriose profunda. Sobre o significado desse diagnóstico, a alternativa correta. As lesões endometrióticas atingem o reto sigmoide, não. A paciente é portadora de endometrioma ovariano, não sei. As lesões endometrióticas atingem o fundo do saco posterior. As lesões endometrióticas penetram 5 milímetros ou mais nos locais onde foram encontradas, né? Essa é a definição desse conceito de endometriose profunda. Então fica simples a gente responder a pergunta. As lesões endometrióticas com certeza explicam a razão da infertilidade conjugal. Com certeza não, né? Com certeza não, né? Depende de duas pessoas. Então não posso dizer que há certeza, né? Acertei a questão.
Em relação à endometriose, depende de 2 pessoas, depende de um monte de outras coisas, né? Eixo hormonal, enfim, não é só isso não. Pode ser um dos determinantes, claro, né? Mas não é só isso. Em relação à endometriose, que é caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, assinala a alternativa correta. Microscopicamente, os implantes endometriais possuem glândulas e estroma com ou sem macrófagos repletos de hemosiderina. Tem ideia? Glândulas e estroma com ou sem macrófagos repletos de hemosiderina. Isso aqui pode ser. Endometriose não é uma doença progressiva em percentual significativo de pacientes. É progressiva sim. A endometriose tem baixa taxa de recorrência após tratamento hormonal e cirúrgico? Acredito que não, né? Pelas questões anteriores. A histologia positiva confirma o diagnóstico de endometriose, enquanto a histologia negativa exclui. Esse daqui eu vou mais por intuição. Não é intuição, né? Lógica. Se eu faço biópsia de um tecido que não tinha endometriose num corpo gigantesco de uma mulher, né? E eu tenho isso. Então, a primeira afirmação aqui é verdadeira, né? Histologia positiva confirma o diagnóstico, mas a histologia negativa não a exclui, né? Então, eu gostaria de marcar A aqui e marquei certinho. Então, a gente pode ter ou não macrófagos repletos de hemosiderina. Avaliação histológica não é obrigatória para definição de endometriose, entretanto, sua presença aumenta a acurácia diagnóstica. Diagnóstico histológico requer a presença de glândulas endometriais e estroma fora da cavidade uterina. Além disso, é frequente a constatação de depósito de hemosiderina e metaplasia fibromuscular. Faltam 3 questões. O paciente de 32 anos procurou ginecologista com queixa de infertilidade há 2 anos. Refere dismenorreia de forte intensidade há 5 anos e dispareunia de profundidade há 3 anos. Vamos. 32 anos, ginecologista, que infertilidade há 2 anos. Dismenorreia de forte intensidade há 5 anos e dispareunia de profundidade há 3 anos, que até que me prova o contrário, é o que eu imaginei que fosse lá a dispareunia de profundidade. O exame ginecológico foi normal. A ultrassonografia transvaginal realizada no 12º dia do ciclo menstrual revelou útero com 98 cc, eco endometrial de 9 mm e ovários normais. O espermograma do marido foi normal. Com relação a esse caso clínico, é correto afirmar, em razão do eco endometrial espessado, está indicada a realização de esteroscopia. Eu nem sei se está espessado não isso aqui. A principal hipótese diagnóstica é de adenomiose pelo volume uterino e eco endometrial. Trata-se de dismenorreia primária e deve ser tratada com inibidores de prostaglandina e indutores de ovulação. A principal hipótese diagnóstica é de endometriose pélvica pela sintomatologia clínica da paciente. Dismenorreia de forte intensidade há 5 anos e dispareunia de profundidade. Principal hipótese diagnóstica de varizes pélvicas, que recentemente foi caracterizado como uma das mais importantes causas de infertilidade pela grande congestão pélvica que ocasiona. Acho que eu vou responder D aqui e acertei, né? Uma coisa que eu tenho notado é que geralmente a questão... geralmente as respostas para a questão estão relacionadas aí com a queixa clínica da nossa paciente, né? E não simplesmente com os exames. Então, aquelas ideias de dizer que a clínica é soberana é muito refletida aqui nas perguntas, né? As perguntas, as bancas geralmente dão, ao meu ver, não sei, talvez, as bancas geralmente dão essa ênfase, né? Essa ênfase na história clínica e na queixa, né? Essa ênfase na queixa, mais necessariamente. E com certeza é algo que a gente deve fazer na prática clínica também. Durante a mulher do Surse, 2017, mulher de 30 anos refere dispareunia de profundidade há 2 anos. Durante a anamnese, relatou dismenorreia primária progressiva associada a disquesia e diarreia, além de dor pélvica quase diária de forte intensidade. Então essa diarreia aqui pode ser pela hiperperistaltismo, né, dos meus cólons em contato com
um outro tecido que esteja inflamado. Para melhor investigação da causa do quadro clínico, é necessário solicitar ultrassonografia transvaginal, leucograma e PCR, pois trata-se de quadro de doença inflamatória pélvica aguda. Não tem febre, né? Realizar teste terapêutico com infusão de lidocaína vaginal para tratamento de dispareunia após avaliação do exame vaginal bidigital, não é bidigital, do assoalho pélvico. Avaliar ao exame ginecológico bimanual presente nodulações no fundo do saco posterior e de dura mobilização uterina, pois sua ausência afasta endometriose. Afasta? Verificar ao exame ginecológico bimanual o achado de útero com pouca mobilidade, dura sua manipulação e solicitar ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Acho que aqui encaixa, né? A ausência de mobilização da dor uterina afasta a endometriose. E se a implantação for em outro sítio? Aí, ó. Resposta é D aí. Roteiro diagnóstico de endometriose envolve a realização da anamnese, exame físico, exame especular para buscar lesões visíveis em órgãos pélvicos, toque vaginal, o qual permite palpação das lesões sugestivas da doença e exames de imagem. A ultrassonografia vaginal com preparo intestinal é o primeiro exame a ser solicitado. Tomografia e ressonância magnética podem complementar a investigação e evidenciar lesões em sítios específicos. A laparoscopia com biópsia é padrão ouro para a definição da doença, mas pequena parte das mulheres necessitam deste procedimento. E vamos lá, né? Última pergunta, USP RP R1 2016, né? USP aí com questões difíceis. Mulher com 32 anos, nuligesta, ciclo menstrual irregular, com volume menstrual frequentemente aumentado. Procura serviço com queixa de dor tipo cólica, pressão em região hipogástrica intensa, eventualmente irradiando para a região inguinal direita, quase diária há 7 meses. Até aqui, nuligesta, tá? Já é uma dica. Ciclo menstrual irregular com volume menstrual frequentemente aumentado. Bom, até aqui eu estou pensando em endometriose, logicamente, mas num diferencial com hérnia, talvez, né? Não sei. Tem caráter insidioso, inicia leve e piora progressivamente. Está associada a dismenorreia severa e dispareunia de profundidade. Bom, agora eu estou andando muito mais para endometriose, né? Já estava, na verdade. Exame físico sem evidências de massa abdominal ou pélvica ou doença profunda, sem sinais de cervicite ou vaginite. Útero pouco móvel, mas avaliação com toque vaginal prejudicada pela dor. Assinale a alternativa que contempla o exame subsidiário necessário, a melhor proposta terapêutica a ser realizada nesse momento. Então é ultrassonografia transvaginal, né? Então a gente já está pensando nessas duas aqui. Ultrassonografia com preparo intestinal e a terapêutica a ser realizada neste momento, contraceptivo hormonal e anti-inflamatório não esteroidal. Análogo GNRH e anti-inflamatório não esteroidal. Aqui eu não tenho informação de se essa mulher quer ter filhos ou não. Então, antes de fazer essa pergunta, eu não gostaria de marcar GNRH. Então, eu vou responder A. E aí acertei, né, a questão. Quadro clínico sugestivo de endometriose. O diagnóstico é feito a partir da anamnese, tal. O tratamento para pacientes que não desejam engravidar é iniciado com AINE e contraceptivo. Que não desejem engravidar é iniciado com AINE, com anti-inflamatório não hormonal ou não esteroidal e contraceptivos hormonais orais combinados com baixas doses de estrogênio. Tais abordagens costumam ser suficientes em casos leves iniciais. Provavelmente o tema fácil, né? Então eu nunca tinha estudado esse tema, só sei basicamente o que é assim, usando senso comum e certos conhecimentos que a gente foi adquirindo aí ao longo do tempo. Mas eu acertei 6 questões em 7 e muito interessante, né, esse resultado, 6 questões em 7 sem ter estudado o tema. Nunca baixei aqui esse arquivinho de endometriose, não assisti videoaula nem no Medicurso, e nem no Hardwork, né? Então acho que o único contato assim que eu tive de fato com a discussão, além dessas de discussões do senso comum, pequenas discussões por aí na faculdade, talvez, tenha sido na leitura do Robbins, né? Livro de anatomia patológica e avaliação de lâmina, esse tipo de coisa, mas nada muito profundo.
nada relacionado à clínica, né? Saber os exames subsidiários e procedimentos para diagnóstico de endometriose. Pra ser sincero, não sei muito bem não, né? Aprendi agora ali que é sonografia transvaginal com preparação intestinal, que nem sei o que significa exatamente. Conhecer a definição de endometriose superficial e profunda. Conheci hoje, né? E reconhecer o quadro clínico da endometriose. Esse daqui tá um pouco mais fácil, porque também participa do senso comum. Vou acabar por marcar que sim, mas provavelmente quando vierem as revisões a gente vai ter certa dificuldade, e tem que ter, né? Um tema não visitado tem que ter dificuldade sim. Então vamos lá, né? Tá pintando aí o mapinha. Estou pintando o mapinha. Vou continuar aqui o estudo ativo, vou fazer um estudo de abdômen aqui, com abdômen obstrutivo, né, vascular e tal. Tentar fazer esse estudo até aqui pelo hard work, pegar algumas questões e abrir lá o nosso slide do Dr. Elias Souza e criar perguntas no Anki para poder estudar para a prova.